vamos falar sobre o câncer de colo do útero, que é o terceiro mais frequente entre a população feminina no país, atrás do câncer de mama e do câncer coloretal. E é também, além disso, a quarta causa de morte de mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, para este ano, 2023, foram estimados mais de 17 mil novos casos. E para conscientizar a população, as mulheres, sobre o tema e ajudar no enfrentamento do câncer de colo do útero, o Ministério da Saúde lançou a campanha Março Lilás. E é sobre isso que eu converso a partir de agora com a ginecologista, a doutora Amy Louise Brown. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Obrigada, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, doutora. E já quero começar conversando com você a respeito da campanha Março Lilás. Qual que é a importância de existir um momento especial para se falar sobre o câncer de colo do útero? Essa campanha é muito importante para a população brasileira. A gente sabe que, dependendo do estado do país, a gente tem um programa de rastreamento que é muito bem aderido em alguns estados, em outros estados é mal aderido. Sabemos que o rastreamento aqui no nosso estado de São Paulo é um dos melhores, só que ainda poderia ser melhor. Temos umas populações que não tem muito acesso aos médicos, que precisam fazer esse rastreamento. O que às vezes elas não sabem é que se elas fossem lá no centro de saúde, próximo à casa delas, elas podem ser até atendidas pelas equipes de enfermagem, que também pode fazer esse rastreamento para prevenção de câncer de colo do útero. Doutora, nós temos também a nossa preventiva de vacina disponível para as crianças, né? A partir das 9 a 14 anos, tanto para o menino quanto para a menina, e a importância disso também. A gente vai já falar um pouco mais sobre a questão da prevenção, doutora, mas antes, ainda falando da questão da campanha, de como é importante a gente falar sobre esse tema, de trazer essa informação, porque é por meio desse diagnóstico precoce que essas mulheres conseguem ter uma chance maior de cura, né? Perfeito, perfeito. A doença de câncer do colo do útero, normalmente é um câncer que cresce devagar, é um crescimento lento. Então, quando a gente pega uma doença precocemente, uma cirurgia pode ser curativa. Nós sabemos que, às vezes, a dificuldade a realizar o rastreamento leva a doença a ser diagnosticada mais tardia. Aí, a gente tem uma dificuldade e, às vezes, nem faz mais a cirurgia. E o tratamento seria radioterapia e quimioterapia somente. Então, é muito importante essa campanha. Doutora, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão dos sinais ou dos principais sintomas e também se esses sintomas podem ser de repente confundidos com algum outro tipo de câncer, para que essa mulher que nos acompanha agora realmente fique atenta aos possíveis sinais. Perfeito. O problema dessa doença é quando ele é muito precoce, ele não dá sintoma. Às vezes a paciente pode se queixar de um sangramento pós-relação sexual. Às vezes ela pode ter um corrimento vaginal que não melhora com o tratamento com certos pomadas que são prescritos pelos médicos. Então, a doença por si, quando ela é precoce, ele não dá muito sintoma. Quando a doença é mais avançada, aí a paciente pode ter sintomas intestinais, constipação, ela pode ter sintomas urinários, até sangue na urina pode ser um sintoma, ela pode ter dor pélvica crônica, mas daí esses sintomas normalmente sinalizam uma doença mais avançada. Só que esses sintomas também são muito inespecíficos. Eles podem ser associados a outras doenças pélvicas, né? Doenças ginecológicas. Então, o exame físico, além do rastreamento, né, do Papa Nicolau, que a gente precisa fazer, o exame ginecológico é fundamental. Perfeito, doutora. E a gente sabe que uma das formas de prevenir é por meio da vacina contra o HPV, né? Quero até que depois a senhora fale um pouquinho mais sobre isso, mas a gente trouxe aí uma incidência muito grande nas mulheres brasileiras desse tipo de câncer, o terceiro que mais ocorre.
A partir de que idade, ou qual que é a idade onde há uma frequência, onde é mais comum esse tipo de câncer? Há uma faixa etária? Então, antigamente, essa doença foi muito mais comum na faixa etária de 30, 35, 40, 45. Hoje em dia, com a vacina, em outros países que estão em uso da vacina para mais tempo, a gente vê que, na verdade, a doença está começando a ser uma doença das pessoas mais velhas, principalmente por causa do uso da vacina. Está afetando agora a população que não teve essa possibilidade de vacinar antes do primeira relação sexual. Porém, a gente sabe que teve alguns estudos, principalmente aqui em Campinas, que foram feitos junto com o banco de dados oncológicos aqui na cidade, que mostram que essa doença também afeta as mulheres mais velhas, idosas, principalmente aquelas que nunca foram vistas pelo ginecologista na vida. Por isso a importância dessa visita, né, doutora, frequente. Todas as mulheres precisam realmente ter essa atenção. E em relação agora, de fato, à prevenção. Agora há pouquinho, a senhora ressaltou a questão da vacina e é desde muito cedo que essa mulher, que essa menina pode começar a se prevenir contra esse tipo de câncer, né? Sim. Então, a vacina é disponível na rede pública, no centro de saúde, a partir de 9 anos. Tanto para menino quanto para menina. E aí a faixa etária que gostamos de fazer essa primeira prevenção é entre 9 e 14 anos. Nos laboratórios particulares, a gente sabe que a gente pode vacinar até 40 anos de idade, mesmo se já tivesse a primeira relação sexual. Porque a vacina mostra uma reação cruzada que pode prevenir outros tipos de HPV, que é a causa principal desse câncer de colo do útero. Tem outros pacientes também, quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa no Ministério de Saúde, e na INCA principalmente, que libera o Programa Nacional de Rastreamento, que são todas as mulheres com primeira relação. A partir de 25 anos a gente começa essa etapa Nicolau. A gente faz 2, 1 por ano. Se os 2 são normais, nós podemos fazer uma vez cada 3 anos. O Papa Nicolau, mas o exame ginecológico tem que ser todo ano. E esse Papa Nicolau pode ser feito antes, se ela tiver algum sintoma ou algum sinal no colo do útero de alguma lesão, alguma coisa diferente. Perfeito, doutora. E uma vez diagnosticado, né, essa paciente chegou ali, teve diagnóstico do câncer de colo do útero, quais são os principais tratamentos para essa mulher? Perfeito. Então, a gente precisa avaliar paciente por paciente. Cirurgia, como eu falei anteriormente, a gente faz em doença precoce. Quando a doença é muito precoce e a paciente não tem filhos ainda, a gente pode fazer uma cirurgia mais simples, que é só retirado do colo para ela manter o útero para poder engravidar depois. Mas essa é só em casos muito precoces. Já quando é um pouquinho mais avançado, é uma cirurgia que retira o útero junto. Em casos que não é mais cirúrgico, aí a gente trabalha junto com nossos colegas de oncologia e fazemos uma radioterapia e quimioterapia associada. Mas nunca vai ser dado alta da ginecologista, porque mesmo depois da cirurgia ou depois do tratamento oncológico, a gente continua fazendo o exame e rastreamento mesmo da paciente até não precisa fazer mais. Acompanhamento, né, doutora? Bom, trouxemos aí várias informações, que é, na verdade, o grande objetivo, como a gente falou no começo, da campanha Março Lilás, que com essas informações, com esse alerta, a gente espera realmente que mais mulheres possam se despertar para a importância desse cuidado, dessa visita frequente à ginecologista. E eu já quero agradecer muito a senhora, eu sei que está corrido aí, obrigada por tirar esse espacinho aí, separar esse espacinho na sua agenda para conversar com a gente e trazer mais informações para as nossas telespectadoras. Imagino, muito obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia, doutora. Ótima semana. Conversamos com a doutora Amy Louise Brown, ela é ginecologista e trouxe informações
preciosas sobre a questão do câncer de colo do útero, a respeito da campanha Março Lilás também. Você pode ver, rever e compartilhar, como eu sempre falo, porque como a gente viu aqui, a informação faz total diferença, inclusive nesse caso. Daqui a pouquinho, esse material, essa entrevista já vai estar no nosso canal do YouTube, o endereço está aqui na tela para você.